Alô? Posso começar? Boa noite para todo mundo, para todas, todos e todos que estão aqui com a gente, também quem está na internet, acompanhando nossa discussão sobre a situação e perspectivas da reabilitação no SUS Campinas. Eu sou Nayara Lúcia, do Conselho Municipal de Saúde de Campinas, e essa atividade que a gente está fazendo hoje, ela vem como uma deliberação do Pleno do Conselho Municipal de Saúde, que no dia 13 de julho fez um debate muito parecido com esse título, né? E durante os debates, eles se desencadearam de tal forma que as questões relacionadas à atenção especificamente de fonoaudiologia foram se aprofundando, né? E nós não tínhamos como continuar sem nenhuma delimitação o debate no Pleno naquele momento. E houve um encaminhamento que a gente aprofundasse o debate, realizando essa conversa num outro espaço, num outro momento, não num outro espaço, mas num outro momento que permitisse que a gente fizesse a discussão envolvendo os atores, inclusive que naquele momento estavam na mesa. A gente esperava que a gestão da secretaria estivesse presente, inclusive fizemos uma movimentação, até mudamos o dia para que a gestão pudesse estar presente. A gestão demorou para nos dar a resposta, e quando veio a resposta, foi uma resposta negativa, com uma justificativa que nos pareceu um pouco o sentido dela foi um sentido que tem a ver. Eu acho bom que a gente explique isso, né? Porque a gente não pode incorrer em qualquer leviandade. Mas o sentido dela como a secretaria está passando por um momento de reformulação na questão do agendamento das especialidades, que eles gostariam de aguardar o desenvolvimento desse processo avançar, vamos dizer assim, para participar do debate. Para nós, isso eu já respondi isso, inclusive para a própria secretaria, esse momento aqui, ele poderia ser útil, inclusive, para esse processo que está em andamento. Então, na nossa opinião, não haveria nenhum impedimento que houvesse a participação e que as coisas pudessem ser debatidas, inclusive considerando alguma proposta que fosse sendo desenvolvida aqui, né? Não tem por que não fazer isso. E reiterei o convite que eles viessem, mas a resposta não foi positiva. Então, queria fazer primeiro esse destaque, né? Que para nós era muito importante que a gestão estivesse presente, tá? Mas como foi uma deliberação do Pleno, a gente também não vai incorrer numa... Não é só uma ilegalidade, mas também porque a gente quer fazer o debate, mas também a gente não vai fazer diferente do que o Pleno nos deliberou, né? Então, nesse sentido, a gente fez esse envolvimento todo, e aí fizemos a discussão, a proposta da gente fazer esse debate, resgatando um pouco como é que ele surgiu. O Roberto vai trazer um pouco isso, né? Nós convidamos um representante do NASF, que é o André, depois todo mundo vai se apresentar, eles próprios, né? E também convidamos a Helenice, que é uma conselheira municipal, do segmento de trabalhadores, conselheira nacional de saúde, também representante dos trabalhadores, né? Para ter uma fala em cima das situações todas que os trabalhadores estão vendo. Nós optamos também por fazer uma gravação de um vídeo, tentamos fazer vários, mas conseguimos de uma mãe de usuários que traz um pouco a problemática de como é que o usuário está sentindo esse tipo de situação. E tivemos a grata surpresa de conseguir contar, né, com o Conselho de Fono, que veio aqui estar junto conosco nesse debate. Para nós é muito importante que a Silvia esteja conosco, para a gente poder aprofundar, né, essas questões todas, e o Conselho também trazer o seu apoio, a sua reflexão junto conosco aqui, tá? Então, acho que agora, nesse primeiro momento, então, nós vamos apresentar o vídeo da dona Sueli, depois a gente abre para o Roberto fazer a fala. A gente está trabalhando aí com 20, 15 minutos de fala,
o André May, depois Helenice e a Fono Silvia, que vai trazer também para nós aí o olhar, e aí a gente abre para os comentários, os questionamentos, né, os aprofundamentos que forem necessários, que forem importantes aí para a gente poder fazer o debate. A nossa ideia, e aí depois que houver as falas de vocês e tal, a gente volta para a mesa para a gente poder escutá-los também, tá? Então, acho que é essa a proposta da gente hoje à noite, tá? Então, vamos para o vídeo. Boa tarde, meu nome é Feli, sou mãe do Breno Yuri. O Breno, ele tem problema na fala, ele precisa muito de passar por uma fono. Então, eu em 2019 tenho entrada lá na Policlínica 2, onde que começou o procedimento do atendimento, mas por alguns motivos de Covid, ficamos 2 anos esperando. Quando começou a sair para ter o atendimento, infelizmente a prefeitura tinha quebrado o contrato com a Policlínica 2. Aí procurei uma rede de saúde mais próxima da minha casa, aqui na Vila Padre Anchieta. Graças a Deus encontrei a Karina, a doutora Karina, que é fono, está atendendo ele muito bem, só que ela atende uma vez por semana, porque ela atende a região aqui do Padre Anchieta. E o Breno, ele tem muita dificuldade da fala, muita mesmo. E hoje eu gostaria que quem tem o poder da autoridade, quem pode estar ajudando nós pais e nossos filhos, tomasse providência para ver o que faria melhor para a gente. Porque nossas crianças é nosso futuro. Nosso futuro depende de vocês, que está no alcance de ajudar a gente. Então, esse é meu depoimento de uma mãe que quer ter o melhor. E outra, meu filho, ele tem 6 anos, daqui a pouco ele está com 10, 15 anos e com problema na fala. E isso pode prejudicar ele amanhã no mercado de trabalho, numa faculdade. E ele é negro, pobre, periferia, e ele precisa muito da ajuda de vocês. Então, eu espero que esse vídeo chegue a vocês como um apelo de uma mãe brasileira que está querendo o melhor para o seu filho. Mais ou menos. Vamos lá. Alô? Legal. Eu não sei se você... Está muito alto. Vou ficar aqui. Está muito alto. Eu não sei se vocês conseguiram entender o que a dona Sueli falou, mais ou menos. Mais ou menos. O que eu ia propor é o seguinte: venha cá com a gente, faz favor. Aí você vai se apresentar. Deixa eu pegar uma cadeira para você. Você está junto com a gente aqui. Muito legal, viu? Que bom que você veio. Por favor. Ela vai se apresentar, uma mãe de uma usuária nossa, né? Mas eu pensei o seguinte, Karina, como você fez a filmagem, e talvez você pudesse, não falar tudo, que você não vai conseguir falar tudo de memória, mas pelo menos dar uma resumida no que ela falou, porque de fato ficou difícil de entender boa parte da fala. Vi pessoas aqui que já fizeram assim, que também não entenderam. Se você puder, aí na sequência você vai se apresentar e ela também vai ter essa oportunidade de falar para nós como... Então vai ser bom, porque a Karina vai contar um pouco. Você pode, Karina, fazer essa gentileza para nós? Porque a Karina foi quem filmou. E quem atende ela também, né, a dona Sueli? Não é isso? Se apresente também. Boa noite, eu sou Karina, sou fonoaudióloga no NASF. Atualmente eu atendo o Centro de Saúde Rosália e Anchieta. E essa é a Sueli, que é a mãe do Breno, que desde 2019 estava aguardando ser chamado para um atendimento com fono... 2019.
para ser chamado, né, para um atendimento fonoaudiológico. E ela menciona as questões do Covid, e depois que isso melhora, né, ao fechamento do serviço. Justo quando, né, na semana seguinte ela seria chamada e tem o fechamento do serviço e retorna. E aí, em 2021, o Breno chega para mim com a Sueli. E ele tem, para vocês terem uma ideia do quadro atual do Breno, ele tem uma apraxia, né? Fono adora falar coisa difícil. A apraxia é uma dificuldade motora na fala. Então, o Breno, por exemplo, tem dificuldade de falar palavras simples, como dedo, com 7 anos de idade. Então, hoje, o atendimento que eu consigo dar, pensando que eu atendo indireta e direta 400 crianças, mais ou menos, eu consigo dar um acompanhamento mensal, que tem tido evoluções, mas que não é aquilo que, dentro da terapêutica, que a gente, né, entende, o Breno precisa de muito mais. A mãe entende, e ela menciona, não só nesse vídeo, mas como em outros lugares, que o filho dela é pobre, preto e não sabe falar. Então, ela fica muito preocupada com as condições de trabalho. E ela está certa, né? O filho dela tem direito de ter uma fala adequada, assim como a gente está podendo ter esse direito de vir aqui e falar. Ela espera que o filho dela também tenha isso. Então, ela pede para que quem possa auxiliar, né, e ela nisso, né, possa estar seguindo esse espaço para que o filho dela tenha um atendimento mais adequado e terapêutico possível. E a gente está contando, assim, excepcionalmente, a gente não esperava, estamos bem... achando muito bom isso, essa possibilidade, né, de contar com você vai se apresentar e dizer, e contar um pouco para nós aqui, como mãe de uma usuária, é isso? Sim. Como é que é a situação? Boa noite, meu nome é Sara, eu sou mãe da Ana Beatriz, ela tem 14 anos, ela teve uma parada respiratória com 30 minutos de vida, e aí teve sequelas, né? Hoje ela tem a paralisia cerebral e tem um grau leve de autismo. Ela tem dificuldade para caminhar, caminha, mas ela tem dificuldade nos passos, né? E a fono, que é a principal fisioterapia que ela tinha que fazer, porque ela não consegue falar. Ela tenta falar algumas palavras, mas são poucas. Ela tem dificuldade para deglutir, tem dificuldade para mastigar. A gente se mudou para a cidade de Campinas em junho do ano passado. Em agosto, ela começou a ser atendida pela Pestalozzi. E aí ela começou a ser atendida por uma fono, ela faz as outras fisioterapias lá hoje, porém é assim, são 3 crianças para um fisioterapeuta. 30 minutos. Qual que é o rendimento? Uma vez por semana. Qual que é o rendimento que cada criança tem? Uma fisioterapia de 30 minutos para 3 crianças. O fisioterapeuta não tem capacidade de fazer milagre, né? Chegou em dezembro, o fono que atendia ela saiu da Pestalozzi, não sei qual o motivo, e até hoje, daqui a pouco já faz 1 ano, ela não tem atendimento de fono até agora. E eu cobro, eles só falam que vão ver uma vaga. E aí foi onde eu fui procurar a fono lá no posto, né? Um dentista do posto comentou comigo que tinha o tratamento de fono no posto, que eu não sabia. E aí eu fui procurar ela e ela falou que não seria o adequado, porque ela teria que atender ela uma vez por mês, que para ela não é ideal, né? Ela teria que fazer mais de uma vez por semana, imagine uma vez por mês, né? E é isso. Obrigada, viu? Muito obrigada. Fica com a gente aqui, faz favor. Como é que é o seu nome? Sara. Sara. Nossa. Você quer falar, Ana? Por que a gente está falando disso? Porque o atendimento na atenção básica, né, ele foca em certos objetivos, em certas estratégias, em certos mecanismos, e a gente compõe com os outros serviços. Então, uma vez que a gente encaminha para um serviço, nós não estamos abandonando nenhuma família. Nós temos que seguir acompanhando esta família, né? E várias outras necessidades que o centro de saúde for pertinente e puder fazer, ele deve e fará, né?
Desde que ele tenha recursos humanos, condições para isso também, né? E o que a gente está vendo? Que se ela foi aceita lá na Pestalozzi, eles entenderam que sim, era um local apropriado, um serviço apropriado para que ela recebesse o atendimento adequado às necessidades que ela tem, né? Então, não é porque a gente tem uma falta isso vem acontecendo, a gente tem sido procurada, nós temos sido procuradas, né, nas unidades básicas, nesse sentido. Eu tinha, deixei de ter, né? Então, quando a gente está falando de um trabalho de equipe dentro de um serviço que tem um foco mais especializado, né? E no caso da Pestalozzi, houve um convênio mais recente para dar cobertura para certas situações, e uma delas a gente já teve o preenchimento completo das vagas. A gente não consegue mais incluir pessoas nesse atendimento, né? Então, a gente tem um problema sério com crianças abaixo de 4 anos. Quando a gente ainda tem alguma suspeita, e eles estavam aceitando, inclusive, essa condição que você fala da Ana Beatriz. Tem a paralisia, né, que é uma consequência, né, do que você descreveu, mas também tem uma questão do funcionamento dela, né? E você fala do autismo. E quando vocês vêm de São Paulo, isso já devia estar esclarecido aí para vocês, né? Então, vocês têm essa noção de qual é a necessidade que a filha tem, né? E estava contemplado, né? E aí, com a saída do profissional, a família vem e procura, né? Porque eu soube que lá tem fono. Agora, o que eu posso fazer na atenção básica que tenho feito é bem diferente, limitado, né? No sentido do que a Ana Beatriz precisa. Ela estava no lugar adequado, né? E a gente vai ter que verificar, junto ao conselho, como é que a gente acompanha essa situação dos nossos convênios, tanto dos serviços próprios, que a gente tem mais conhecimento, quanto dos convênios, tá? Acho que é isso. Foi bastante esclarecedor aí a gente ter contado com esse momento onde, vou fazer assim, com esse momento em que a gente trouxe a voz, né, dos usuários que estão sofrendo essa situação, né, da desassistência. Nós vamos dar andamento ao que estava programado, começando aqui com a fala do Roberto, e depois a gente reabre, porque agora eu acho que inclusive ficou bem mais interessante o debate, né? Ficou rico, esquentou, e aí a gente faz essa conversa aí. Então vai lá, Roberto, quando tiver faltando uns 2 minutinhos eu te aviso. Avisa com 5. Com 5, tá bom. Agora, eu vou fazer uma apresentação, não sei se talvez, enquanto faz a apresentação, não seria o pessoal sentar lá para poder ver a apresentação, para não ficar todo mundo com o pescoço. Tá bom. Eu só espero não responder assim. Então, boa noite a todos e todas. Eu sou Roberto, eu sou médico pediatra, sanitarista da Secretaria de Saúde, aposentado da Secretaria de Saúde, mas trabalhei até março, recentemente, em 2 unidades básicas, em uma e depois em outra, a última foi o DIC 1, onde estava no NASF, tá certo? Eu estou na coordenação da Secretaria Executiva do Conselho Municipal. E é como coordenador da Secretaria, como membro do Conselho Municipal, que eu estou falando aqui hoje para vocês. E aí eu trouxe alguns dados, algumas coisas para a gente pensar nesse momento que a gente está vivenciando, que a gente está vivendo. Então, o tema é esse. Volta um pouquinho, só queria... a situação da reabilitação em Campinas, mas eu queria dar foco, tá pequenininha a letra, mas a dificuldade de acesso, que as pessoas acabaram de relatar, e a redução de serviços da Secretaria de Saúde. Dá foco a isso, tá certo? Pode ir para frente. Por que a gente... Esse tema está aqui, está presente, está aqui hoje? Na verdade, ele começa a ser discutido no Conselho Municipal de Saúde, na Secretaria Executiva inicialmente, por demanda dos trabalhadores e de usuários. Começou a chegar para a gente uma série de queixas dos usuários da dificuldade de acesso, particularmente depois que 2 serviços foram fechados.
E dos trabalhadores, a dificuldade de encaminhar paciente para onde necessário. Da unidade básica, chegava até a unidade básica, da unidade básica para um serviço especializado. A secretaria, então, tinha essas duas queixas, queixa do usuário e queixa dos trabalhadores, e ao mesmo tempo chega para a gente na verdade, chega para a gente porque a gente fica sempre sabendo através da imprensa que a Secretaria de Saúde estava fechando 2 serviços e transferindo seus profissionais para os NASFs. A Prefeitura, a Secretaria de Saúde, nunca acha que está fechando o serviço. Eles sempre acham que estão transferindo de um lugar para outro. Tá certo? Mas é fechar serviço, porque eles fecham serviços especializados, serviço que tem uma complexidade maior, e colocam os profissionais de saúde na atenção primária, que por ser atenção primária, tem muito menos complexidade. Então, sim, esse é sempre... E aí, assim, só deixar claro, não foram esses os únicos 2 serviços que a Secretaria de Saúde fechou. A Secretaria de Saúde, nos últimos anos, infelizmente, tem se especializado em fechar serviços, particularmente serviços que não são da atenção primária, e transferir à iniciativa privada aquilo que esses serviços fechavam. Então, nós temos aqui o tema de debate hoje, que é o Sabiá e a fonoaudiologia da Poli, mas, além disso, tiveram outros serviços que também a Secretaria fechou ao longo desse tempo. Tá certo? Quer dizer, e sempre assim, não estamos fechando, estamos transferindo daqui para lá. Vamos pegar o exemplo, por exemplo, do ambulatório de hepatite C, que funcionava lá na Sudoeste, fecharam lá e transferiram os profissionais aqui para o centro. Lá mesmo também, o serviço de HIV, como se diz, de orientação, etc., de testagem, e transfere para cá, mas deixa de ter o serviço lá. Teve outros tantos exemplos disso. E é sempre assim, não estamos fechando, estamos ampliando o serviço, mas lá na atenção primária, o que é meritório. Então, assim, por exemplo, a Secretaria fez uma coisa bastante meritória, que tem a ver com isso, que foi a ampliação dos NASFs. Ótimo, excelente, nós vínhamos batalhando por isso há muitos anos. Mas isso não justifica o fechamento do serviço. Então, esse é o terceiro motivo ali. É o fechamento do serviço com transferência de profissionais. E quando chega no NASF, apareceu aqui, os profissionais do NASF reclamam da dificuldade que eles têm de acompanhar esses pacientes. Então, são essas 4 razões. E com toda razão. Por que o pessoal do NASF reclama da dificuldade? Porque é muita gente. Depois eu vou mostrar os números para vocês. Então, não dá para encaixar todo mundo no momento mais necessário, no tempo hábil para o cuidar daquele paciente. E 2, mesmo aqueles que conseguem ser atendidos, às vezes precisa de um serviço de mais complexidade, que o NASF não dá conta. Então, ele fica lá na atenção primária, sendo atendido adequadamente naquele limite, naquilo que o NASF dali pode fazer, mas precisando de serviços mais complexos e não tem onde encaminhar. Então, essas são as razões pelas quais o tema surgiu e foram discutidos no Conselho Municipal de Saúde. O próximo. E aí, assim, nós tivemos alguns momentos. O primeiro foram esse, que eu já acabei de falar, dos vários trabalhadores buscando o Conselho para fazer essas queixas. E nós fizemos uma pesquisa com os trabalhadores do NASF para entender o que estava acontecendo. E a resposta, sinteticamente, foi isso. Olha, essa que eu acabei de falar. Dificuldade de garantir o atendimento dos pacientes, e aqueles que são atendidos, quando precisa de um serviço mais complexo, não temos para onde caminhar, e vai acumulando na nossa mão coisas que a gente não consegue dar conta. Então, esse foi o primeiro movimento. Por causa disso, nós pautamos na Secretaria Executiva do Conselho. E pautamos exatamente no momento que estava sendo fechado o Sabiá e estava sendo fechado o serviço de fono da Poli. Queríamos entender da Secretaria de Saúde por que isso estava acontecendo, o que levava a isso. E para isso, a gente discutiu na Executiva, e encaminhamos uma série de questões para a Secretaria, algumas das questões a gente vai discutir um pouquinho hoje aqui, e a Secretaria respondeu pela primeira vez de pronto, tem que elogiar de novo, porque assim, a gente faz essas questões para a Secretaria e às vezes demora séculos para nos responderem. Dessas vezes foram bastante ágeis, mas as respostas, infelizmente, não foram satisfatórias. Quer dizer, não foram satisfatórias porque não responde às necessidades da Secretaria. Então, encaminhamos esse questionamento, vou falar um pouquinho dele daqui a pouco. Olhando para isso, a gente fez um boletim para os conselheiros, tá certo? O boletim, um pouco do que a gente vai conversar aqui hoje, retrata essa situação.
E isso é pautado na reunião do Conselho Municipal de Saúde, que a Nayara já fez referência. Que dia mesmo? Não lembro agora a data. 13 de julho. Lá essa discussão foi feita, um pouco disso que a gente está conversando aqui hoje. A secretaria trouxe as justificativas, e a justificativa é sempre essa: não estamos fechando, estamos, pelo contrário, ampliando. Em síntese foi isso, e eu diria assim, não foi dito isso, mas eu faço essa tradução: esses serviços não farão falta. Estava embutido na fala da gestão isso: esses serviços não farão falta. Não farão falta porque o pessoal do NASF vai dar conta. O que, na minha opinião, não é verdade que isso vai acontecer. Então, são serviços, sim, que farão falta para os pacientes, para a Secretaria de Saúde, para a população de Campinas. O próximo. Então, aí algumas das questões que veio. Eu peguei só 2 ou 3 questões, que me parecem as mais importantes. Então, a primeira questão é isso: quais são os serviços existentes em Campinas capazes de fazer reabilitação? Só um parênteses, esqueci de falar isso. Na verdade, as nossas questões para a Secretaria de Saúde, porque a queixa não era só de fono, é bom deixar isso claro, mas acabou se centrando muito na fono, que me parece que foi a questão que ficou mais, como se diz, mais iminente, porque exatamente estava tirando os fonos desses 2 serviços e mandando, mas a nossa preocupação era mais ampla que isso, era com a reabilitação intelectual, auditiva, visual e a multideficiência. É sobre essas questões que nós conversamos com a Secretaria de Saúde. E a primeira questão é essa: quais são os serviços que fazem isso? E se vocês observarem isso, por isso que eu fiz questão de trazer essa pergunta, foram várias perguntas, trazer as que eu achei mais importante, é que serviço próprio só tem 2. Os centros de saúde, que são os NASF, basicamente, as equipes de saúde da família, mas eu diria que as equipes de saúde da família quase que só transfere, atende. Pelo amor de Deus, NASF, alguém do NASF, o fono, o físico, tá? Me socorra aqui, porque eu não sei muito bem o que fazer com essa, eu sou pediatra, com essa criança. Por exemplo, quando eu trabalhei com a Karina lá, era isso: Karina, topa você, porque eu não sei muito o que fazer com essa criança, me ajude aqui, etc. Então ficou isso: o centro de saúde e o centro de referência de Souzas. Centro de referência de Souzas, ou seja, fica lá em Souzas. O pessoal do da Noroeste, da Sudoeste, do final da Sul, imagine a dificuldade que tem para chegar nesse serviço. São os 2 serviços próprios da Secretaria de Saúde. E os outros são conveniados. Quais são eles? A Casa da Criança Paralítica e o Ouro Verde, que trabalha com a reabilitação física. A PASCAMP e a PUC com a reabilitação auditiva. A PAI Síndrome de Down com a intelectual. E a Pestalozzi com as múltiplas deficiências. Então, veja, basicamente, serviços contratados e pouquíssimo, quase nada de serviço próprio. Eu queria chamar a atenção para isso. Não tem muito a ver com o nosso campo, indiretamente tem. A Secretaria de Saúde tem se especializado, do meu ponto de vista, em ser gestora da atenção básica e gestora de contratos terceirizados. Aquilo que não é atenção básica, eu destino à iniciativa privada e pouco reforço o que é próprio. Isso tem sido uma constante da Secretaria de Saúde nos últimos anos, o que nos incomoda bastante. Acho que é importante fazer parceria, sim, com a iniciativa privada, naquilo que não dá conta, mas deveríamos estar ampliando a nossa capacidade de dar conta das coisas. Até porque está na Constituição que a iniciativa privada é suplementar ao SUS. Significa assim: eu recorro à iniciativa privada enquanto eu não consigo dar conta. Depois que eu dou conta, não tem mais necessidade de fazer convênio. E tem que buscar dar conta através do próprio, para que tenha mais integração, mais vínculo, etc, etc. Não vou entrar nesse detalhe, senão a gente fica uma hora só discutindo isso. Então, próximo. E as fontes de financiamento? Basicamente federal. Normalmente, o financiamento da saúde em Campinas é muito às custas dos recursos próprios municipais e muito pouco do federal e quase zero do estado. Neste caso, em particular, o financiamento é basicamente federal. R$845 mil por ano do federal e 50 mil do municipal. Quer dizer, então, é um recurso que a Secretaria poderia estar utilizando para ampliar os nossos próprios. O próximo. E aí, uma questão que nos preocupava bastante era a repressão de demanda, já que a queixa era essa: o que fazemos com os nossos pacientes? E a Secretaria nos mostra isso.
a pergunta era, qual é a oferta? Quantas vagas esses serviços podem oferecer mensalmente para Campinas? A APAI, 30 vagas por mês. A Pascamp, 193, eu não vou ler um por um não, para não perder tempo, de tal maneira que são ofertadas nessas várias instituições 555 vagas mensais. E a necessidade? O que tem de fila de espera? Tem 5.058 pacientes na fila de espera, esperando essas vagas. Ou seja, 10 vezes mais do que o número de vagas ofertadas. Isso é a resposta da secretaria. Não eu que estou... Isso é no mês de abril, porque isso também é dinâmico. Em maio pode ter sido menos, mas em abril era esse o retrato que a secretaria nos apresentou. De tal maneira que eu demoraria pelo menos 10 meses para encaixar alguns dos pacientes nessas vagas que estão sendo ofertadas. Tá certo? Vamos para o próximo. Aí, essas 5.058 vagas que estão aguardadas, está distribuída aí pelas várias, mas eu não vou destrinchá-las. Tá certo? Só vou lembrar assim, o que tem mais pacientes esperando é na fisioterapia adulta. São 3.710 pacientes esperando, tá certo? Por fisioterapia, tá certo? Os outros, a fono é a segunda, a fono pediátrica, 390 crianças esperando por fono. Isso esperando por fono no mês de abril. Hoje pode ser pior ou melhor do que isso, mas no mês de abril esse era o retrato. Vamos para o próximo. E aí eu fiz um estudozinho, fui atrás de alguns números, para mostrar a dimensão do problema, que é maior do que aquela que a gente estava olhando. Naquela lá a gente dizia que tem 5.000 e poucos pacientes esperando para uma oferta de 500 vagas. Como é que é essa história das deficiências no Brasil? Segundo o estudo do IBGE, aproximadamente 24% arredondando, da população brasileira tem alguma deficiência. Desses 24%, 20%, 19 alguma coisa, é deficiência grave, que precisaria estar sendo reabilitado, precisaria estar no serviço de reabilitação. As várias deficiências, as 5 que a gente estava estudando, as 4 que a gente estava estudando. Auditiva, motora, visual, intelectual, tá certo? Se a gente joga isso para Campinas, nós teríamos, o último quadradinho lá, 163 mil pessoas em Campinas deficientes, tá certo? Se são 20, o próximo, 20% da população. Esse estudo foi um estudo feito pelo Estado de São Paulo, então jogando para Campinas dá isso. Se a gente pensar que 20% da população de Campinas tem deficiência grave, 20% da população de Campinas não, 20% daqueles 60 e poucos mil tem deficiência grave, nós teríamos aproximadamente, o próximo, então 163 mil deficientes em Campinas, pode passar o próximo, nós teríamos uns 5 mil, aliás, 9 mil com deficiência grave na cidade de Campinas. 5 mil estão cadastrados na secretaria dizendo que está esperando vaga. E os outros 14 mil, tá certo? Os outros 14 mil, pelo menos nesse estudo que o IBGE faz, grande parte desistiu. O estudo é do Brasil, aliás, do Estado de São Paulo, mas vale para Campinas. Imagino que vale muito. Grande parte dele, eu brinco, falo que são os desalentados, desistiram de buscar serviço de reabilitação, porque não encontra, tá certo? Então fica em casa, jogados, na cama, no leito, sendo cuidado pela própria família, ou não sendo cuidado pela própria família. E, não tem jeito, é isso mesmo. É igual desalentado, porque quando o IBGE discute emprego, tem uma parte da população que desiste de procurar emprego, porque não adianta, faz um ano que eu estou procurando, que o IBGE chama de desalentado. Aqui é a mesma coisa. Então, se essa estatística estiver certa, nós temos aqui em Campinas uns 14 mil desalentados. 14 mil pessoas com deficiência, estou exagerando, alguns não tem mesmo o que fazer, ou passaram por algum serviço de reabilitação, para estar em casa, etc. Mas tem um monte de desalentado, um monte de gente aguardando para entrar na fila, não é que está na fila, ou nem está aguardando mais, que desistiu de estar na fila, demonstrando que precisa muito, muito, muito mais serviço do que aqueles que já tem na cidade. O próximo. E aí, qual que é a solução que a secretaria propõe? A gente vai lá, discute, e a proposta da secretaria é desmontar o serviço que poderiam estar compondo a rede de habilitação. Esses dois que eu falei. A gente está dizendo o seguinte, tá? A recomendação é: queremos mais serviços e serviços próprios, queremos reforço na reabilitação. Nós fizemos recentemente
várias, como se diz, vou chamar de pré-conferência, nos distritos, para discutir o plano plurianual de saúde. Uma das coisas que saiu no plano plurianual é a expansão do centro de reabilitação para outros distritos, que cada distrito deveria ter o seu próprio centro de reabilitação, por duas razões. Uma, porque um só não dá conta, e dois, porque precisa estar mais próximo do usuário. Não só a secretaria não faz isso, como fecha os que têm, desmonta 2 serviços importantes, que esses 2 que nós já referimos. Transferimos profissionais para o NASF, como já falei, meritoriamente, que bom que tem mais NASF, mas que nós sabemos que os NASF não dá conta. E nas respostas que nos manda, não há planos para ampliação de serviços próprios, ou mesmo para ampliação de vagas nos serviços contratados. Esse plano não existe. E quando a gente discutiu bastante de não fechar os 2 serviços, naquele tempo ainda dava tempo de não fechar, não deram bola para a nossa discussão, não deram importância, e os serviços acabaram fechados. A recomendação que a gente faz para a secretaria é essa: precisa ampliar porque os números demonstram isso, tá certo? E preferencialmente ampliar com serviços próprios. Uma das formas de ampliação está lá no PPA, é criar outro centro de referência nos vários distritos. Em linhas gerais é isso, tá certo? E depois a gente abre para conversar. Sem o uso dos slides, e aí a gente já abre. Vai ser o André agora, né? Isso. Boa noite. Boa noite, dá para me escutar? Gente, boa noite a todas e todos. Eu sou o André, sou terapeuta ocupacional, trabalho no NASF da região leste há 7 anos. E a ideia é trazer um pouco a perspectiva de NASF para o debate, né? Tem uma questão bem gritante da fono que a gente não tem como não olhar. Eu vim aqui, terapeuta ocupacional, para trazer uma perspectiva de NASF, né? Queria agradecer o conselho, assim, a ideia do debate é muito importante, assim, faz tempo que a gente está precisando colocar a reabilitação no debate, precisa conversar mais sobre isso, assim, faz muito tempo que a gente deseja isso, né? Eu vou, então, logo de cara, sem rodeios, falar qual que é a minha ideia central, onde que eu quero chegar, depois eu vou explicando ponto a ponto, assim. Eu acho que eu estou em bastante sintonia, assim, com o que o pessoal trouxe aqui, apresentou. A minha ideia central é a reabilitação e o cuidado integral das pessoas com deficiência precisam de investimento em todos os níveis de atenção, em todos os equipamentos da rede, e a tomada de decisão precisa envolver os usuários, precisa envolver os trabalhadores e precisa ser feita a partir de estudos, a partir de debates e a partir da realidade, né? Vou trazer então agora ponto a ponto, e eu queria voltar um pouquinho para a gente falar da estratégia saúde da família, né? Eu acompanhei o debate aí das questões agudas, foi um debate muito rico também, e acho que não dá para falar de uma perspectiva de NASF descolada da situação da saúde da família, né, como um todo, né? Porque o NASF é uma equipe uma equipe de apoio, uma equipe de saúde da família também. Então, eu não vou me alongar muito nesse ponto, a gente consegue ficar a noite inteira nesse ponto. Vou trazer algumas coisas bem rápidas aqui, até retomando um pouco o debate anterior, né? Como que está a nossa situação da estratégia saúde da família? Então, a gente tem uma estratégia saúde da família bastante aquém do que precisaria ter, bastante sobrecarregada. A saúde da família em si não está com plena cobertura no município, não é, Roberto? Tem falta de profissionais nas equipes, né? Médicos, enfermeiros, técnicos, agente comunitário. A rotatividade dos médicos é muito alta. A infraestrutura é muito aquém das necessidades. A gente vê um monte de prédio
com instalações antigas, ou prédios novos com instalações inadequadas, prédios recém-reformados que mal comportam as equipes, né? Mal comportam a realização de atendimentos básicos. A gente vê como prática recorrente as unidades emprestando prédio da comunidade, emprestando salinha da escola, emprestando salinha da igreja para fazer procedimentos recorrentes. Vacina, reunião de equipe. A gente, infelizmente, até naturalizou isso, né? A gente tem profissionais residentes, né, principalmente da residência médica, assumindo a responsabilidade de uma equipe inteira sozinho, né? O profissional vem para aprender a fazer saúde da família e, de repente, a saúde da família está nas costas dele, né? Isso é ruim em muitos aspectos, né? A residência fica com mais cara de provimento do que de educação e o usuário tem o vínculo prejudicado, porque aquele profissional vai estar lá no máximo 2 anos, né? Isso atrapalha o vínculo. E eu queria retomar muito uma fala do Roberto e do José Augusto, que eles falaram assim, a gente tem que se questionar até mesmo os parâmetros. A gente está trabalhando acima dos parâmetros, né? Os parâmetros de população por equipe, os parâmetros de equipes por centro de saúde, mas mesmo se a gente estivesse dentro do parâmetro, a situação ainda estaria bem complicada, né? Porque a atenção básica tem muita responsabilidade. Então, está na hora da gente questionar essa história de 3.000, 4.000 pessoas por equipe. Está na hora da gente questionar que quando é 3.000 a gente até acha bom, né? Porque, na verdade, a gente está sempre acima disso. A premissa também de que a atenção básica tem que resolver 80% dos problemas em saúde, né? Posso estar errado, mas me soa como algo que a gente está precisando rever. Assim, o que é resolver? Né? E a gente está falando de uma saúde ampliada. Se a gente partir de uma perspectiva ampliada, talvez nem isso. E aí a gente chega num ponto, né? Esse é mais ou menos o retrato da atenção básica, o retrato das equipes de saúde da família. E se as equipes de saúde da família enfrentam essas dificuldades, o NASF sente. O NASF sente, né? O NASF, que é uma equipe complementar à estratégia de saúde da família, e não é o André que está falando, é a Política Nacional de Atenção Básica que está falando. Se a equipe de saúde da família está prejudicada, desestruturada, sobrecarregada, o NASF vai ficar limitado necessariamente. O NASF vai ficar menos efetivo, né? O NASF ele não tem só a responsabilidade assistencial, ele tem responsabilidade técnico-pedagógica de melhorar a capacidade resolutiva das equipes, né? Se a própria equipe está desestruturada, o NASF não vai ter como ajudar. Como é que fica nesse cenário? As trocas ficam suspensas, totalmente limitadas. O NASF parece um setor desconexo, desconectado, alheio à saúde da família. A última prioridade nesse cenário de apagar incêndio é parar, é discutir, é ir além do biológico, né? O NASF vai ficando desintegrado, o cuidado vai ficando desintegrado, né? Esse é o retrato da atenção básica. E a gente também, além de falar do retrato das equipes de saúde da família, a gente tem que falar de um retrato do NASF, né? Falar como que é o NASF na realidade, como a vida como ela é. Assim como as equipes de saúde da família, as equipes de NASF também enfrentam sobrecarga, também enfrentam desestrutura. E eu não estou falando só da minha perspectiva, não. No ano passado, o Conselho Municipal, junto com o coletivo de trabalhadores do NASF, a gente fez um levantamento entre os trabalhadores. A gente fez uma avaliação do NASF a partir dos trabalhadores. O que apareceu nessa avaliação, né? Tá lá acessível, né? Um relatório que está acessível na página do Conselho para quem quiser ler, mas só para eu resumir algumas coisas recorrentes. Falta de equipamento,
falta de espaço físico adequado, falta de transporte para se deslocar entre as unidades, porque a gente sempre está em mais do que uma, falta de transporte para fazer visita domiciliar, chegar na casa da pessoa com deficiência, né? Falta de recurso terapêutico para atender. A questão do espaço físico eu já falei, mas ela é bem gritante, e eu vou contar uma cena que não é rara, infelizmente. Eu queria estar inventando, mas eu não estou. É uma coisa que acontece no meu NASF. Aconteceu comigo em várias situações. O Roberto não me deixa mentir que a gente já foi do mesmo NASF. É você chegar numa unidade de saúde e você ver um NASFiano sentado no estacionamento ou sentado na cozinha um período inteiro, porque ele não tem espaço para ficar. Ele não tem uma sala para atender, ele não tem uma mesa com computador para fazer um relatório. E o trabalhador está lá, sentado lá no estacionamento, no quintal. Infelizmente, essa cena acontece, né? Você tinha espaços que já eram pequenos para as equipes que existiam antes da ampliação do NASF, e daí vem, principalmente a partir de 2020, uma enxurrada de trabalhadores que não tem nem teto. A gente é sem teto, né? O NASF também está tendo equipes compostas por residente, da residência multiprofissional. Em muitas localidades lá, o trabalhador chega para aprender a fazer NASF, e ele também está tendo que tocar o NASF. E outra coisa que surgiu na nossa avaliação foi o desconhecimento, o embate, tensionamento com o colega de saúde da família, com o gestor, que não entende exatamente a proposta de NASF, que tensiona para a gente só fazer atendimento individual, só atender um determinado tipo de demanda. Então, tudo isso é um pouco do retrato da realidade do NASF, né? E aí eu vou pegar o gancho do Roberto e do José Augusto. Mesmo que o NASF fique dentro dos parâmetros, cabe um questionamento desses parâmetros de NASF. Mesmo que a gente fique dentro dos parâmetros, onde que está adequado falar que cabe 1 ou 2 fonos para 9 equipes de saúde da família? Esses são os parâmetros. 9 equipes, 9 vezes 3, 27 mil pessoas. A gente está naturalizando que é normal falar que a gente pode ter no máximo 2 fonos para 27 mil pessoas, né? Esse é o parâmetro, né? E o NASF, ele está muito no centro do debate, né? Ele está sendo muito falado, ele tá, como se diz assim, a bola da vez, né, da política pública. E é o carro-chefe, assim, e se sonha muito com o NASF, né? A secretaria sonha muito com o NASF, né? E às vezes a gente fica se perguntando se não é uma ilusão, né? Não é nenhum sonho, é uma ilusão. Eu vou contar aqui para vocês. A gente tem um documento orientador, né, que a secretaria elaborou, e é preciso ser dito que até alguns trabalhadores de NASF ajudaram a compor esse documento. Ele chama Documento Orientador para a Continuidade do Processo de Qualificação da APS na Rede Básica. E ele dita as atribuições do NASF aqui na secretaria. Tem atribuições que são comuns a todos os profissionais do NASF. São 25 atribuições, eu não vou ler todas, mas eu vou ler algumas só para a gente entender tudo que entra no nosso rol de atribuições, de responsabilidade, né? Então, participar da territorialização e mapeamento da área de abrangência, analisar os dados relativos à população, identificando grupos prioritários, indivíduos expostos a riscos. Eu vou fazer um parênteses, o dado do Roberto é muito importante. A gente não tem pleno acesso a indicadores de deficiência. Onde que a gente consegue, né? E eu peguei o boletim do conselho, que o Roberto chegou nesses 98 mil campineiros que são SUS dependentes e têm alguma deficiência, né? Numa conta grosseira,
a gente divide por centro de saúde, dá 1.500 pessoas com deficiência SUS-dependentes por centro de saúde. Um belo dia, o meu NASF teve a iniciativa de ir atrás de dados de deficiência. A gente precisou, esses dados não estão acessíveis, a gente precisou fazer uma lista de CIDs e CIAPs e cruzar com dados assim, de atendimento no ESUS, e a gente não puxa como trabalhador esses dados. Teve que ir para o distrito e o pessoal da informática do distrito teve que fazer esse cruzamento para a gente. Chegamos em, sabe quanto, Roberto? 332. Né? Ou seja, quanta demanda invisível que a gente está falando. Né? Que mais que é sonhado para o NASF? Realizar cuidado da saúde, promovendo assistência individual. Estou lendo o documento orientador. Também no domicílio, também nos espaços comunitários, ações coletivas, ações de vigilância. Que mais? Realizar ações clínicas de atenção integral para todas as linhas de cuidado, todas as faixas etárias. Planejar, coordenar e participar de grupos de educação em saúde. Promover e participar de atividades de planejamento e avaliação das equipes do centro de saúde. E aqui eu vou fazer um outro parênteses, que tem um estudo que eu sempre gosto de citar. Foi realizado um levantamento a partir dos dados do PEMAC, do ciclo de 2013, quando o NASF fazia parte do estudo do PEMAC. Né? E foram entrevistadas centenas de equipes NASF no Brasil, né? E eles foram avaliados em alguns parâmetros. Daí tinha um parâmetro que era de assistência, parâmetro de organização de agenda, um parâmetro que era de planejamento, né, de atividades, e um parâmetro que era de análise do trabalho. Né? E o que o estudo concluiu? O NASF trabalha muito, planeja mais ou menos e quase não olha para o que foi feito. Quase não consegue parar para olhar o que foi feito, o que está sendo trabalhado. Tá. Enfim, a gente tem uma série de responsabilidades, né? Assim, prevenção, promoção, vigilância, participar de reunião intersetorial, participar de reunião de equipe, é uma infinidade, né? Onde fica a reabilitação nesse meio? Né? A gente sabe que o NASF tem muita potência, sim, né? Isso é reconhecido, isso é validado na literatura. Que eu encontrei também para trazer um pouco da literatura, não só a vivência, a opinião individual minha. O que a gente encontra? Que o NASF amplia o escopo das ofertas na atenção básica, qualifica os encaminhamentos, né, para o serviço secundário, ele integra diferentes profissões, ele traz um trabalho mais coeso, mais interdisciplinar. Ele promove a intersetorialidade, ele ajuda a promover o modelo social da deficiência e não só o modelo biomédico. Ele amplia a capilaridade da estratégia de saúde da família, acessibilidade, e traz até uma potência na gestão. Favorece mudança em processo de trabalho, usa de estratégias de gestão da clínica. Várias potências aí do NASF, né? E se a gente olhar essas atribuições, essas ações e essas potências, a gente até se pergunta, mas nem tudo que está aí é exclusivo do NASF. Tem muita ação aí que você falou, muita potência que você falou, que não precisa estar no NASF para acontecer. Então é natural que exista dúvidas, né? O que diferencia, qual que é a diferença do NASF para o serviço secundário. Acho que muitos nasfianos já se perguntaram isso em algum momento, né? O que eu faço aqui que é diferente? É muito difícil a gente traçar um protocolo, pensar numa receita de bolo, né? Do que diferencia. A gente pode pensar em alguns nortes, né? Algumas diferenças essenciais no que diz respeito à ênfase, né? No que diz respeito a ferramentas. Então, a gente pode pensar o quê? O NASF, atenção básica, tem uma ênfase maior na promoção de saúde, na prevenção de agravos e no manejo e participação de casos crônicos de menor gravidade. Né? Por estar mais próximo da comunidade, tem um lugar privilegiado para compreender a funcionalidade no contexto real
e utilizar do território e suas ferramentas como recurso. Quando a gente olha para o serviço secundário, tem uma ênfase maior na assistência especializada, nos casos agudos, nos casos crônicos de maior gravidade, é mais focado e tem uma posição privilegiada para ofertar cuidados de maior densidade tecnológica, de forma mais intensiva, né? Que nem a Ana falou, né? Da periodicidade do acompanhamento. Ou seja, ainda que tenham coisas em comum, o NASF e o serviço secundário têm suas diferenças, tem várias diferenças. O NASF, ele complementa, ele não substitui o serviço secundário, né? Isso está nos documentos, isso está no caderno de atenção básica do NASF, né? Eu vou ler só um trechinho do caderno 27. Não se pode esquecer de que será imprescindível o estabelecimento de canais de comunicação entre as equipes de saúde da família e a equipe NASF e as unidades de reabilitação existentes em cada localidade. Ou seja, está bem claro que a relação é de complemento. Então, já indo para os finalmente da minha fala, a reabilitação, o cuidado da pessoa com deficiência envolve uma grande complexidade, deve ser amplamente debatida, com todos os atores envolvidos. Eu queria apontar aqui eu li a ata da reunião do Conselho do dia 13 de julho e foi dito, né, por parte da gestão, que as discussões desse cuidado se dão nos espaços colegiados da Secretaria. Se tem representante de NASF nesses colegiados, eu não conheço e não tenho repasse deles. Eu acho que não tem representante de trabalhadores nesses espaços e nem de usuários. Isso torna as decisões mais fadadas à ineficiência, porque você está tendo só 1 ou 2 pontos de vista de um tema tão complexo, né? E para encerrar, retomar a proposição que a gente fez no relatório NASF Conselho, que a gente monte grupos de trabalho, comissões com todos os atores envolvidos para discutir a linha do cuidado, levando em consideração a capacidade real do NASF, levando em consideração a realidade. Desculpa se eu passei do horário, obrigado. Muito obrigada, André. Muito bacana. Bora lá, Helenice, és tu. Então, boa noite, eu sou Helenice Nakamura, sou fonoaudióloga há 20 anos, quase 20 anos, ano que vem faz 20 anos que eu atuo no SUS Campinas. Sou professora, estou como professora do curso de fonoaudiologia da Unicamp, e nessa posição é que eu me aproximo do centro de saúde, do NASF, e também entendo o quanto a fonoaudiologia está ou não contemplada nesse município. O desmonte dos serviços não é recente. O SUS Campinas nunca tratou a fonoaudiologia de uma maneira digna. E eu posso dizer isso porque quando você coloca um profissional por distrito, isso já significa que o serviço já não existe, né? Se eu tenho, pegando um distrito que é próximo da Unicamp, da universidade, então tem um distrito que tem 12 unidades. 12 unidades, se eu falar no melhor dos mundos, eu estou falando de pelo menos, vou ver a conta aqui, 108 mil pessoas. Como é que um profissional, mesmo que ele não durma e que ele trabalhe todos os dias da vida dele, não dá conta do serviço? E a gente está falando de um cuidado de pessoas, e que a gente deveria ter um pouco mais de delicadeza em relação a isso. A gente está sofrendo hoje, não é de hoje, o desmonte do SUS, né? Seja no município, no estado, na federação, com um pouco mais de vontade, e a gente está esquecendo da questão de saúde como direito. Então, as pessoas têm direito à vida e têm direito à fala, como tem direito à audição, como tem direito de ir e vir, e todas as pessoas, independente da faixa etária, independente das suas necessidades. Então, quando eu falo que existe cuidados diferenciados, um não exclui o outro. Então, terminar assim, é uma lógica inversa. Nós tínhamos serviços que eram próprios e que foram desmontados. E quando questionados em relação à demanda que ficaria desassistida, recebemos a informação da gestão de que, se houvesse necessidade, seriam contratados serviços terceirizados.
Que lógica é essa? A gente fecha um serviço próprio para contratar um serviço terceirizado? Isso parece muito próximo do que a gente chama de privatização da saúde. Não é proibida a complementação de serviços, mas fechar um próprio para contratar o outro, no mínimo, é estranho. Quando o Roberto fala dos desalentados, Roberto, eu acho que existem muito mais desalentados. Porque quando a gente pega os dados do IBGE, as pessoas autodeclararam que tem alguma deficiência ou que tem alguma necessidade. Né? A gente está falando aqui de necessidades graves quando a gente vê que 9 serviços existem no município, somente 2 são próprios. Quando a gente fala de uma oferta de 555 vagas, não é real. Porque essa demanda de cuidado é uma demanda de cuidado de longo prazo. São pessoas que vão precisar de cuidado de muito tempo e que não serão assistidas na atenção básica. Então, isso não existe, né? Quando a gente coloca também do protocolo de fono em 2019, a gente tinha 10 serviços próprios, tá? Hoje nós temos 8, o que iguala já hoje aos serviços conveniados. Então, a gente está destruindo rede, a gente não está conseguindo falar em equipe, a gente não está ofertando o cuidado que precisa, a gente não tem um trabalho digno para o profissional, e então os desassistidos são um número muito maior, né? Quando a gente fala da potência do NASF, ninguém aqui duvida. E aí eu acho que tem uma questão. A atenção básica não é excludente de um serviço especializado, né? Se a gente está pensando em um cuidado de fato integral, eu vou cuidar daquela pessoa na necessidade que ele tem, onde ele estiver, por quanto tempo ele precisar. Né? Eu acho que hoje a gente está falando da fonoaudiologia em especial, mas a gente está falando de saúde, né? De uma desassistência crônica que nós estamos assistindo nesse país. Então, eu acho que é um momento importante, mesmo que a gestão não esteja aqui, a gente tem que continuar com essa conversa em muitos outros serviços, muitas outras vezes, com muitos outros profissionais, porque isso é indigno. Né? A gente está trabalhando contra a vida das pessoas. E vida não é respirar. A gente sabe que vida é poder comer se ele precisar. Então, eu estou falando daquele idoso que precisa de um atendimento fonoaudiológico. Eu estou falando daquele idoso que ele precisa de um acompanhamento após a colocação de uma prótese auditiva. Eu estou falando daquela criança que precisa de um atendimento. Eu estou falando de um adulto que também precisa de atendimento, seja uma questão de trabalho, seja uma questão de uma paralisia, seja uma questão de um acidente. E quando a gente coloca ainda o pós-Covid, é outra demanda ainda que se soma às outras que já não estavam contempladas. Então, quando a gente fala de fechamento de serviços próprios para assim, contratar, se necessário, serviços terceiros, isso é imoral. Não é ilegal, mas é imoral, no mínimo. Eu acho que eu vou parar por aqui, porque acho que a gente tem muita coisa para escutar, principalmente dos trabalhadores que estão aqui, que estão sentindo na pele essa desassistência. De um lado, pressionados pela gestão, do outro lado, pressionados pela população. Então, são esses trabalhadores também que merecem todo o nosso respeito para que essa situação não se mantenha. Então, eu agradeço, não tenho boas notícias, não acho que é uma boa avaliação do que está acontecendo, mas eu acho que a gente tem ainda muita coisa para fazer. Obrigada. Obrigada, Lenice. Eu vou passar para a Silvia e queria lembrar a todos que estão aqui que nós estamos transmitindo pelo YouTube e pela YouTube do Socializando Saberes, que vem generosamente trabalhando conosco em várias atividades que a gente tem feito, né? Mais uma vez atuando aí na comunicação popular, junto conosco, e também pela página do Facebook do Conselho. Então, esses links também eu convido vocês a ajudar a disseminar, né, esse debate também a partir daí, tá bom? Então, vamos lá, Silvia. Obrigada.
Olá, boa noite. Eu sou Silvia Tavares, sou fonoaudióloga. Estou como presidente do Conselho Regional de Fonoaudiologia da 2ª Região do Estado de São Paulo. O Conselho vem, atender uma solicitação, digamos assim, de um grupo de fonoaudiólogos. Nós assumimos agora o 13º colegiado, em 1º de abril, e aí nós começamos a tomar pé dessa situação aqui específica em Campinas. A gente tem ouvido outros fonoaudiólogos também em outros municípios, e a gente tem tentado se aproximar desses fonoaudiólogos, ouvir o que esses fonoaudiólogos estão contando, como a gente está aqui hoje ouvindo, tudo isso, para entender um pouco melhor a situação. Eu tive a oportunidade de, na sexta-feira, se reunir com os fonoaudiólogos, alguns fonoaudiólogos aqui do serviço aqui de Campinas, e aí a gente já teve uma primeira visão, e agora eu estou tendo uma outra visão, complementar àquela, não diferente, só a mais aprofundada. Eu fiz algumas considerações que eu gostaria de até ler a partir da reunião que nós tivemos na sexta-feira, e depois eu quero fazer algumas considerações do Conselho em relação ao que ouvimos hoje. Primeiro, dizer que a gente está aqui em total apoio. A gente veio hoje, até tinha conversado com a Helenice, com a grande parte da diretoria. A gente está com a nossa vice-presidente, Eliane, com a diretora tesoureira, com a nossa representante aqui de Campinas, que é a Rosiane Rebelo, exatamente dizendo: sim, nós estamos aqui e vamos fazer aquilo que a gente pode fazer. Dentro do que a gente puder, nós vamos até o final, E aí eu fiz algumas considerações que foram as seguintes. Ontem, o Sistema Único de Saúde, ele completou 32 anos, pela Lei 8080, a gente teve várias publicações, a favor da defesa do SUS. Hoje o próprio Crefono fez uma publicação, em defesa do SUS, a Fono em defesa desse SUS. Um sistema complexo, grandioso, que requer diversas estratégias coordenadas de forma a atender às necessidades de saúde da população em todos os seus níveis de complexidade. Como todos aqui sabem, o SUS é norteado por princípios da universalidade, equidade, integralidade, descentralização e participação popular. Não vou aqui tratar de um deles, mas refletir sobre esses princípios e a reabilitação no SUS no município de Campinas especificamente, que é o que nós estamos discutindo hoje. Quando eu tenho conhecimento que os fonoaudiólogos de Campinas estão atuando apenas em equipes de NASF e que não há os serviços especializados para referência em fonoaudiologia, eu questiono como esse município garante a integralidade do cuidado. Quando o Conselho Municipal de Saúde de Campinas propõe um abaixo-assinado para que os serviços de reabilitação com fonoaudiólogos pudessem continuar ativos e nada acontece, eu questiono quanto a participação popular está sendo valorizada. O Sistema de Conselhos de Fonoaudiologia tem participado dos congressos de secretários de saúde, tanto do COSENS como do CONASENS, para apresentar aos gestores as possibilidades da atuação fonoaudiológica no SUS, numa prática alinhada às diretrizes políticas do cuidado em saúde, em todos os âmbitos de diferentes ciclos de vida, na perspectiva da clínica ampliada, a partir das linhas de cuidado e das redes de atenção à saúde. Além disso, nós organizamos e publicamos materiais sobre a fonoaudiologia nas redes de atenção do SUS, como contribuição para ampliar a atuação da fonoaudiologia no SUS e, consequentemente, fortalecer o funcionamento do próprio sistema. Não estou questionando aqui a importância das equipes NASF, como o André bem colocou aí, e a contribuição do fonoaudiólogo nessas equipes, o que a gente já vem batalhando há muito tempo. Na medida em que a atenção primária à saúde apresenta-se como uma das portas de entrada dos usuários aos serviços de saúde, na qual estes poderão ter acesso à atenção adequada de forma longitudinal. Como garantir esse cuidado integrado, longitudinal, contínuo à população no que se refere à fonoaudiologia, se não há fonoaudiólogos em outros pontos da rede de atenção?
Como falar em reabilitação, que muitas vezes exige sessões de terapia frequentes, com equipes multiprofissionais especializadas, se eu conto com fonoaudiólogos predominantemente nas equipes NASF? E aí eu escrevi tudo isso e hoje eu ouvi aqui o relato de uma mãe, né, a Sara, né, que veio aqui contar para a gente o que está acontecendo. E dos objetivos principais de um conselho profissional é a defesa da população, é a defesa da sociedade, a defesa do usuário nesse caso. Então, isso é estarrecedor, porque esta é a função da gente, defender essa população, e é por isso que a gente está aqui hoje, principalmente. Defendendo o fonoaudiólogo que está fazendo de tudo para que essa população, para que esse usuário receba o melhor atendimento, mas sem condições de trabalho, sem condições de infraestrutura para fazer o seu trabalho adequadamente. E que jamais poderá ser punido por conta disso, pelo seu esforço enorme, mas a gente tem uma gestão acima dele, né? Então, como a Helenice disse, essa dicotomia. Então, eu estou aqui pensando, a gente já teve a partir da reunião de sexta-feira a primeira ação, que é um ofício do conselho dentro dos seus poderes, que temos enquanto representantes da classe profissional, solicitando uma reunião com a Secretaria de Saúde. Eu sinto muito de verdade a Secretaria não participar, como o próprio regimento do Conselho Municipal de Saúde determina que o secretário estivesse aqui em todas as reuniões para ouvir esse usuário, ouvir o que está acontecendo, né? E infelizmente ele não está. Então, como é que ele vai saber de tudo isso, né? Eu acredito até que ele saiba, mas ele não quer vir confrontar essa situação. Então, essa é a primeira ação. E eu estava aqui pensando, né, em termos do quais são as atividades dos conselhos, né? E aí, num segundo momento, a gente pensar aí numa representação ao Ministério Público em favor ao usuário, né? Enquanto defensores que somos, né, conselho dessa população, a gente conversar, né, dentro da nossa gestão e pensar nessa representação ao Ministério Público, tentando identificar todos esses dados, né? Primeiro levantando esses dados para a gente ter subsídios a esse ministério, né? A gente está sabendo o que está sendo conversado, mas a gente precisa de mais dados e que a gente possa, então, em favor do usuário, fazer essa representação e que o Ministério Público seja nosso parceiro aí nessa questão da defesa do usuário. Então, a gente vai até um ponto, quando a gente não pode, a gente tem que ter outros parceiros. Então, a gente queria aqui, nessas breves palavras aqui, reforçar que estamos aqui para estar junto com os fonoaudiólogos, junto principalmente desse usuário que está com esse déficit. Já algumas questões que já foram ditas aqui hoje, né? A gente já tem uma denúncia, inclusive formal aqui, que é da mãe, dizendo da questão de atendimento aqui, que é um atendimento obviamente inadequado, que inclusive vai contra as normativas do próprio Conselho Federal de Fonoaudiologia, né? Em relação aos parâmetros, né? Não se atende grupos em 30 minutos, em uma vez por semana. Então, a gente tem que ir atrás de quem é o responsável. Só para eu complementar, hoje nós estamos para ser aprovado uma resolução do Conselho Federal penalizando o contratante, né? E não mais penalizando o fonoaudiólogo. Então, o fonoaudiólogo que é obrigado a determinadas atitudes e que, teoricamente, pelo Código de Ética, seria penalizado por essas atitudes. Então, quem vai ser responsável hoje, a partir da publicação dessa resolução, é o contratante. Então, ele recebe um processo do Conselho, né, em relação às suas atitudes. Então, acho que a gente tem que começar a responsabilizar quem é de direito em todas essas situações. Então, a gente quer complementar, a gente quer agregar e nós estamos aqui para mostrar isso. Então, agora a gente tem várias linhas de pensamento a partir de tudo que a gente ouviu, né, várias vertentes, e a gente, enquanto conselho, vai seguir e continua ouvindo os fonoaudiólogos, continua ouvindo por eles esses usuários. Então, obrigada por a gente estar aqui hoje, poder participar de tudo isso e estar perto desse fono de vocês aqui,
para dar continuidade nesse processo. Obrigada aí, Nayara. Que bom poder ouvir tudo isso, né? Porque a gente tem que juntar forças mesmo. O nosso objetivo quando fazemos um debate como esse, que aprofunda um determinado aspecto do debate que aconteceu no pleno, que para que a gente possa tomar medidas, eu fico muito animada com a possibilidade da gente juntar esforços aí nesse sentido que está sendo apontado. A gente tem uma relação muito estreita com a promotoria daqui da nossa região, então acredito que eles vão, inclusive, abraçar isso rapidamente, que o promotor que trabalha com a questão da inclusão social e da saúde aqui da nossa região é bastante tranquilo, inclusive fácil de acessá-lo. Então, acho que as informações, inclusive, já tem bastante informação arrolada, o que o próprio Roberto trouxe, né, e o que a Ana Maria também disponibilizou para a gente também, né, Ana Maria? Para nós, eu acho que já tem bastantes elementos para dar esse pontapé aí nessa representação. Para nós, né, só para complementar, nós vamos... eu acho que é importante o Conselho ter os dados dele através da fiscalização. Então, a gente já vai levar, porque aí o Conselho vem fiscalizar e identifica todos esses problemas. Então, é um dado do Conselho também, que a gente não está recebendo de ninguém, mas a gente também está agregando com esses dados para a gente poder entrar enquanto representante também no Ministério Público. Muito bom. Queria deixar, nós temos agora um pouco nós somos aí pelo menos mais uns 15 minutos, 20 minutos, se vocês quiserem fazer ponderações, questionamentos, para a mesa poder, vamos abrir para, pelo menos 2 pessoas, se tiver mais alguém, a gente podia trabalhar aí com pelo menos umas 5 inscrições, que houver interesse, senão a gente vai trabalhar com as 2 inscrições e aí a gente volta para a mesa. Enquanto elas estiverem falando, a gente ainda abre, então, essas 5 inscrições. Tá bom? Vamos lá, é a Karina, né? Primeiro e depois a Ana Maria. E o Ney. Acho que eu queria só complementar, acho que foi muito importante ter um parceiro nasfiniano aqui comentando, porque aqui eu vejo que tem um enfoque na fono por conta da situação atual, mas o quanto a gente quer que isso atinja os nossos colegas inteiros do NASF que também estão passando pela mesma situação, né? Eu acho importante porque eu gosto de dizer, né, assim, já ouvi, né, a fonoaudiologia trabalha só com fala, e o quanta coisa é fala, né, quanta coisa é uma comunicação efetiva para o paciente poder chegar no médico e dizer o que ele está sentindo, para ele poder chegar no psicólogo e dizer das dores dele, para ele poder chegar em outros lugares, para a criança poder aprender a ler, escrever, se comunicar, né, eu acho que quanto é só a fala, né? E o quanto a gente tem o prazer de trabalhar com isso. E no NASF a gente trabalha com isso do 0 aos 100 anos. Não é igual na especialidade que eu tenho um recorte de uma porção, né? E eu falo, a gente faz esse acompanhamento direto e indireto, porque o paciente que foi um dia nosso, ele não vai deixar de ser nosso, ele vai estar lá. Então, se a gente precisar fazer uma visita domiciliar, a gente vai lá fazer com ele. Se a gente precisar retomar por alguma medida, né, igual a Ana Maria mencionou, alguma questão que está ali dentro das nossas atribuições na atenção básica, a gente, como profissionais generalistas, vamos fazer isso, né? Então, eu acho que a gente tem um tanto de coisa que a gente consegue fazer e que a gente está sendo pressionado a não dar conta de fazer por conta desse buraco que ficou aí nessa assistência, né? Infelizmente. Porque a gente está aqui, principalmente, né, acredito que todos nós, não só pela minha categoria, mas principalmente pelos usuários, né? Eu acho que a nossa luta é principalmente nós, enquanto profissionais, mas enquanto os usuários também do SUS, que queremos ter acesso aos serviços que são nossos de direito. Então, acho que é isso, acho que essa potência e essa conversa tem que se estender mesmo, e falo como profissional, mas como usuário também. Obrigada. Vem, Ana, por favor. Depois o Ney. Não teve mais ninguém inscrito. Opa, Hariane. Depois, então. Hariane. Ana, Ney e Hariane. Eu vou tentar lembrar de várias coisas que eu fui pensando enquanto ouvia vocês. Primeiro, eu quero agradecer imensamente cada um de vocês por terem saído de casa, depois do trabalho, depois de um dia inteiro, né?
deslocar com a família até aqui. Então, acho que assim, muito, muito obrigada. Cada um de vocês com o seu olhar, com o seu perfil, com as suas possibilidades, né? Com as suas dificuldades, com o seu dia a dia. Eu acho que a gente tem, como trabalhador, uma missão muito importante, que é traduzir para os nossos usuários, né, o que é que a gente entende e pratica dos serviços de saúde. Então, acho que a gente precisa exercer melhor a nossa comunicação, no sentido de que os nossos usuários, aqueles que estão lá conosco, entendam e possam dizer melhor daquilo que eles entendem do que estamos fazendo, da avaliação que eles têm do que estamos fazendo, né? E onde eles querem chegar. Então, a gente tem aqui apenas uma pessoa, mas ela representa uma série de outros que, por seus motivos, não estão conosco aqui, né? Assim como outros colegas também não estão conosco aqui, né? Mas o que eu fico pensando? Que a gente tem que caminhar no sentido de construir com a população assistida essa compreensão do que fazemos em cada esfera do SUS, em cada ponto da rede do SUS. Porque é muito natural, do ponto de vista da família que tem uma necessidade, que ela bata na porta do centro de saúde, já que ele é porta de entrada. A coisa mais natural que ela procure o acolhimento e fala: a minha filha precisa. Eu fiquei sabendo que agora tem fono aqui, e como que ela não vai ser atendida pela fono daqui? A fono daqui não quer fazer isso? Então, acho que aí a gente tem desdobramentos, né, de retomar, revitalizar, fortalecer a nossa conversa dentro de casa, né? Eu vejo isso pelos centros de saúde em que eu atuo. Atualmente são 5 centros de saúde que eu participo. Então, ela me encontrou sexta-feira, porque sexta-feira era o horário que eu estava no Centro de Saúde São Quirino. Na segunda-feira à tarde eu vou estar lá. Na terça-feira eu estou fora. Numa terça eu estou num lugar, na outra terça eu estou no outro. Na quarta eu volto para o São Quirino. Na quinta eu vou lá no Carlos Gomes, na zona rural, com o meu transporte, né? Encontrei a Nayara lá. E aí, na outra quinta, eu vou do Centro de Saúde Centro. Então, nesse momento, são 5, né? Então, se a gente faz esse levantamento, o que a população consegue entender, né, do que é a missão da atenção básica, e mesmo para os meus colegas da atenção básica, não NASF, né? Você está aqui, você vai atender todo mundo que tem uma queixa de comunicação, uma questão fonoaudiológica. Como não vai, né? Então, acho que a gente tem que, com as pessoas que nos procuram, com os colegas, né, da atenção básica e dos demais níveis, a gente tem que abrir essa conversa no sentido de esclarecer. Então, para a gente é muito tranquilo usar a terminologia primário, secundário, né? Então, do que nós estamos falando quando a gente fala disso, né, com a população? Acho que a gente tem essa obrigação, né? E isso a gente faz dentro de casa, né? Lá onde a gente trabalha ou por onde a gente passa, né? Mas em instâncias que favoreçam isso. Então, essas instâncias ficaram abandonadas por longo tempo na pandemia, né? Os profissionais se viram tendo que dar conta da porta lá que batia com Covid o tempo todo, né? Tivemos, felizmente, até que enfim, um certo arrefecimento, né? Aí vieram outras questões respiratórias. As crianças continuam entrando no meu atendimento tossindo, com secreção, etc., né? E a gente vai ter que voltar a conversar nesses espaços. Não só no conselho municipal, que ele está aberto ali, mas nos conselhos locais, nos conselhos gestores, né?
E eu tenho tentado, dentro da minha atuação, dentro da sala, né, tentar explicar isso, né? Mas eu vou ter também, dentro do meu serviço, o colega que ainda não conseguiu entender, ou eu não me fiz claro o suficiente, né, para que a gente tivesse mais clareza, né? Quando eu pergunto para a equipe, vocês conhecem essa família? Não, não conheço. Mas você vai atender, porque ele tem um problema que é de fono, ele está pedindo a fono. A hora que eu levanto outras questões, então onde está a minha parceria para fazer isso dentro do meu grupo lá? E a gente pudesse juntos, né, realmente construir um cuidado de saúde, um projeto terapêutico que não fosse da minha cabeça, de assim, olha, a sua filha precisa isto, porque eu sei que ela precisa disso, mas é preciso que nós todos tenhamos compreensão disso, né? Então, a gente está bem acostumado, né, mal acostumado, no sentido de a gente faz a discussão da equipe, a gente pensa o projeto terapêutico e a gente comunica, a gente não constrói junto o projeto terapêutico com o usuário. E nessa construção caberia os esclarecimentos todos, que permitiriam que a gente tivesse essa sala cheia de pessoas, né? Que ela não tivesse aqui como uma das poucas famílias, ou como da mãe do Breno, né? Que a gente tivesse mais pessoas que estivessem, não que a gente tivesse iolamento por isso, que a gente esteja remando contra a secretaria, que a gente seja entendido desta maneira, né? Porque acho que aqui não tem ninguém disposto a lutar para destruir nada, né? A gente está aqui disposto a ir para frente, ir para o melhor, né? Fazer coisas. Eu disse no encerramento do meu serviço, para quem hoje está lá na secretaria, eu não estou disposta a ser encostada pela secretaria, eu estou aqui para trabalhar. Não precisava me mandar para 5 centros de saúde, né? Mas eu estou dizendo que, mesmo fechando um serviço, e aí eu vou ter que ir explicando para cada um, por que uma criança que a gente entende que tem uma apraxia de fala da infância, precisa de tanta terapia, e muitas vezes, na maioria, não é só de fono, né? Porque a família, hoje eu fiz esse atendimento lá no Costa e Silva, eu tenho feito com as mães dentro de sala, para que elas possam entender do que é que eu estou falando. Não é ela lá fora da sala, sem entender o que eu faço ali e como é que o filho se apresenta durante o atendimento. Isso para nós, fonoaudiólogos, é muito tranquilo, né? Mas para a mãe entender, ele consegue falar esse som nessa palavra, dali a pouco ele não fala na outra. É disso que nós estamos falando, é dessa complexidade. E aí nós temos questões técnicas. E elas estão indo de rodo. Tá? Vamos lá? Obrigada. Vamos. Obrigada. Ney. Bom, boa noite. Eu sou Ney, sou educador social, trabalho no NASF também, lá no São Quirino, junto com a Ana Maria. E, assim, eu acho que tem algumas questões... Oi? Sou conselheiro municipal de saúde também. No Conselho Municipal, faço parte do Conselho Fiscal, que aprecia os convênios e que, lamentavelmente, o que chega de informação para nós é que não tem problemas. E aí a gente faz a apreciação em cima de uma falta de problemas, de não ter problemas, e aí a gente descobre, na vida real, que o tamanho da população desassistida é gigantesca e o tamanho da oferta é ínfimo. E aí minha preocupação, e eu acho que essa é a nossa preocupação central, é a questão da garantia do direito. Quando a gente olha para crianças que estão sendo privadas de uma estimulação no tempo adequado para se desenvolver da forma adequada, isso é muito grave. Isso é criminoso. Quando a gente olha para
trabalhadores que, por conta do Covid, por conta de um AVC, por conta de qualquer coisa, passam a ter necessidades de atendimentos de reabilitação e não encontram na rede os recursos necessários para permanecer ativos em idade produtiva, isso é um crime de lesa pátria. Isso a gente está tirando gente que poderia estar produzindo e aumentando o produto interno bruto do país. O país está sendo roubado na medida que a gente não oferece um sistema único de saúde com qualidade para essa população. Quando a gente olha para os idosos que precisam de cuidado para preservar a dignidade que tiveram durante sua vida no final dela e não encontram esse tratamento, a gente tem um crime contra a história desse país. Então, assim, a tarefa que a gente tem, ou a tarefa que o governo tem e que deveria estar cumprindo, é a tarefa de não fechar serviços e, ao contrário disso, de ampliar serviços. A tarefa que o governo tem é de fazer concurso público e repor o conjunto dos trabalhadores que nos últimos 5, 10, 15 anos nós perdemos, que, no caso da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, num estudo rápido que a gente fez, nos últimos 6 anos, dá alguma coisa da ordem de 2.000, 2.500 pessoas, Roberto, é isso que a gente levantou naquele... Alguma coisa dessa ordem de grandeza. É 1/3 da secretaria ou se aposentou, ou morreu, ou se exonerou por algum motivo, saiu da prefeitura e não foi reposto. É disso que estamos falando. Precisamos que o governo entenda o tamanho da responsabilidade que tem e responda, de fato, a essa responsabilidade. Sem isso, a gente vai ficar enxugando gelo e fazendo de conta que está cuidando de gente que tem um direito que nós não estamos conseguindo garantir porque a gente não tem condição para isso. É isso, obrigado. Obrigada, Ney. Hariane, e aí a gente volta para a mesa para a gente encerrar, tá bom? Obrigada. Ah, Tati, tá bom? Depois da Hariane, a Tati. Boa noite, eu sou Hariane, sou fonoaudióloga também. Faz pouco tempo que eu cheguei na rede, estou lá no fundão, então eu me senti muito representada na fala do Roberto, né, de que a gente já tinha desafios antes, né? Então o acesso do pessoal que está lá no final da Noroeste, de reabilitação em vários serviços, também já é algo que é pautado há muito tempo, né? Embora eu esteja nesse lugar de trabalhadora muito recentemente, eu sou usuária desse sistema, né? Eu me formei em campos de prática do SUS Campinas, né? Estudei aqui. Então a gente olha para essa rede há muito tempo. Então, na verdade, eu só queria fazer coro à fala das minhas colegas, de que a gente vê o NASF uma potência gigante de cuidado, com muitas atribuições, e que precisa que essa rede esteja trabalhando em harmonia para que a gente consiga efetivar mesmo o cuidado da nossa população. Né? E uma coisa que é importante a gente pensar, quando eu desloco fonoaudiólogos para atenção primária, eu estou qualificando o olhar dessas demandas lá. Então é natural que elas aumentem, que surjam mais coisas, porque o que estava lá totalmente desalentado vai ser olhado. E aí como é que eu vou cobrir isso? Né? Então esse debate ele é muito importante por isso. A gente não quer que nada seja extinguido ou que seja trocado, né? A gente quer potencializar o cuidado, estando lá para olhar com carinho para essas demandas e poder responder aos nossos gestores: olha, a gente viu isso aqui e a gente precisa trabalhar em cima disso com o apoio que a gestão pode nos dar, né? Então, seja tanto a demanda de fono, de físio ou de qualquer outro serviço, a gente precisa de reforço e apoio para garantir o direito dos usuários, que eu acho que é isso que mais toca na gente. É muito difícil para o profissional, né? Eu me vi em algumas situações essas últimas semanas de
Finalmente, né, o NASF que eu represento não tinha fono há um tempo, né? E aí a população diz, então que bom que você chegou. E aí eu falo, eu também acho muito bom estar aqui, mas o seu filho precisa de mais do que eu posso dar. Eu vou te assistir do jeito que eu puder aqui, mas sabendo que não é o suficiente, você precisa de mais reabilitação do que eu estou conseguindo te oferecer. E aí eu fico até pensando na presença da nossa representante do conselho, né, da ética do meu compromisso com esse cidadão, de que eu preciso dizer para ele que o que eu estou fazendo não é exatamente o que ele precisa. Então a gente precisa de mais apoio, de mais suporte. E aí a gente se vê numa posição muito difícil de oferecer algo para que ele não fique totalmente desassistido, mas sabendo que o direito dele é mais do que isso. Obrigada, vai lá. Vamos lá, Tati? Obrigada, Dária. Boa noite a todos, sou Tatiana, fonoaudióloga de CAPES infantil daqui do município de Campinas, contemplada com a fala de todos, né? Eu só fiquei um pouco atenta que na hora de nós depois questionarmos, né, várias instâncias, Ministério Público, Secretaria, não podemos esquecer também da atenção terciária da reabilitação, que temos muitos casos com disfagia, casos que precisamos pensar o que faremos nessa reabilitação no leito. Eu desconheço, hoje em dia, né, colegas PMC contratadas para estar nesse espaço, né, da atenção terciária. Então, eu acho que temos que ter vários questionamentos de até hospitais nossos, né, que estão agora com gestões de outros serviços, né, mas também no serviço de atendimento domiciliar, que é o SAD, que são casos gravíssimos, que precisam de uma atenção intensiva, né, e que são casos que beiram alguma negligência se você não faz um atendimento imediato. Então, a atenção terciária também precisa ser ouvida para essa questão da reabilitação. Muito bom mesmo. Você pode trazer aqui, deixa aqui com a gente. Então, eu vou passar a fala, vamos agora fazer invertido aqui, para a Silvia fazer os comentários dela, a Helenice, Roberto, André, e vamos fechar com a fala da Sara, que é a nossa usuária, que é muito bacana poder estar encerrando a fala justamente com a usuária, tá bom? Obrigada aí. Para encerrar, eu queria falar duas palavras. A primeira é que eu concordo com uma fala da Helenice ali, que ela falou que nem tudo é antiético, mas muita coisa é imoral, né? Então, às vezes a gente tem dentro do conselho dificuldade, às vezes, de acionar algumas questões, algumas atitudes, né? Porque ela fala assim, mas ele não está descumprindo, isso não está descumprindo o código de ética, né? Mas tem umas questões dentro da imoralidade mesmo. E eu queria fazer um comentário da fala da Ana, né? A Ana trabalha bastante tempo já, né, Ana, nessa vida aí da fonoaudiologia, e eu acho muito legal quando você fala, eu quero trabalhar, eu estou aqui para trabalhar, mas o fonoaudiólogo também ele tem que ter uma qualidade de vida, né, porque ele também não pode perder a sua saúde para tratar da vida da saúde do outro, ele tem que ter condições para isso, né, para poder trabalhar. Então, eu desejo que todos os fonoaudiólogos que estejam aqui trabalhem dentro da sua qualidade de vida também, atendendo o outro, mas atendendo a si mesmo também. E que a gente possa estar juntos para a gente conseguir chegar nisso, né? Um ótimo atendimento de qualidade para o meu usuário, para o meu cliente, e qualidade de vida da gente, de quando a gente sai daquele atendimento, como a Hari falou ali, que a gente esteja feliz, porque a gente fez aquilo que a gente tinha que fazer para o paciente correto, né? Corretamente para aquela situação. E não como parece que vocês têm saído do atendimento, que é assim,
puxa, eu precisava fazer mais por ele, né? Então, esse não é o caminho correto. Então, a gente tem que ter uma qualidade de atendimento, qualidade de trabalho para esse fonoaudiólogo e, obviamente, uma população que saia satisfeita também e sendo atendida nas suas necessidades. Então, vamos estar juntos aí, né, Nayara, junto com o Conselho aqui municipal e a todos que estiverem juntos. Eu acho que enquanto controle social, acho que a gente está cumprindo uma interessante discussão, né? E que a gente não vai esquecer que há muitos brenos sem atendimento e que a gente vai brigar sempre pelo trabalho digno de todos os profissionais do NASF, da atenção básica, da especialidade, da urgência e emergência, onde quer que a gente esteja atuando. Obrigada. Assim, primeiro, agradecer a presença de vocês. O debate foi riquíssimo. Assim, fazia muito tempo que eu não participava de debate onde as coisas vêm com muita clareza. O pessoal aqui da mesa, as pessoas que pediram a palavra. Então, foi um debate bastante enriquecedor. Assim, a gente sempre aprende nesses momentos. Eu diria que ouvir vocês, para mim, foi bastante importante. Muito legal. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é lembrar que a gente vai ter a Conferência Municipal de Saúde em março do ano que vem. Essas conversas que a gente tem feito previamente à conferência são enriquecedoras para que a gente possa levar e como proposta para a Secretaria de Saúde, como diretrizes que essas pessoas vão conversando e vão ajudando a gente a formular de tal maneira que a gente possa apresentar à Secretaria de Saúde. O que não significa muito, não necessariamente aquilo que a gente apresenta como diretriz, a Secretaria assume e faz. Mas eu tenho que dizer assim, tem que insistir, não tem jeito, tem que pressionar, impressionando desse tanto, mas alguma coisinha assim, esse é o nosso papel, acho que não tem muito mais do que isso. Então, eu fiquei anotando várias coisas que vocês falaram aqui, e como a gente está discutindo nas comissões de relatoria, a comissão organizadora da conferência, são elementos que com certeza vão ajudar a gente na hora de elaborar os documentos, de elaborar as propostas para a conferência. Não tem um monte de coisa importante aqui, um monte de coisas que eu achei bastante interessante, que merece estar na conferência. Vou transcrever isso depois na forma de um documento para a gente aproveitar, tá certo? Então, essa é a segunda coisa. E a última coisa, assim, vou ser muito rápido, acho que assim, uma das coisas que tem pautado o Conselho Municipal de Saúde, não de agora, acho que há muito tempo, mas está muito forte agora, é a discussão de duas coisas que a gente considera fundamental: a facilitação do acesso, tá certo? E ter um sistema de saúde mais humanizado. Quando a gente fala em humanização, as pessoas pensam na educação do trabalho. Não é isso que a gente está falando. Humanizado significa com condições adequadas de trabalho. O André lembrou aqui que as pessoas, que o trabalhador seja valorizado, tá certo? Porque ele valorizado, ele vai cuidar melhor do seu usuário. Que o usuário chega no centro de saúde, não bata com a porta, não bata com a cara na porta do centro de saúde, que seja acolhido na hora que ele precisa da. Então, sim, isso que nós chamamos de serviço humanizado. Quando a gente fala humanizado, pensa só na relação de educação, não é isso. São relações de cuidado competentes, e para ser relações de cuidado competente, eu preciso ser desburocratizado, ter trabalhadores bem remunerado, trabalhadores com condições adequadas de trabalho, coisa que infelizmente, pela descrição que nós vimos aqui de vocês, não é o que está acontecendo, o que atrapalha. Esses têm sido focos fundamentais da nossa atuação enquanto Conselho, e eu acho que hoje, por falar da riqueza do debate, traz isso com muita clareza, da necessidade de a gente continuar focando nessas duas grandes diretrizes, a diretriz da facilitação do acesso e da humanização dos serviços. Bom, para encerrando, eu queria de novo agradecer ao Conselho, né, pela promover esse debate, assim, trazer a reabilitação aí da visibilidade a esse tema tão importante. O debate foi muito proveitoso, muito rico, né? Estou muito feliz de poder participar. Espero que a gente tenha mais espaços como esse. Dizer que eu estou muito feliz, e também é muito bom saber que na diversidade a gente não está sozinho. A gente tem muita gente junto com a gente aí. Então é isso. Obrigado.
Eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, né, representando a minha filha, que enquanto Deus permitir, eu vou estar aqui lutando por ela e correndo atrás. A oportunidade de representar tantas outras mães que não conseguiram vir, difícil acesso, muito longe. E eu queria colocar 2 pontos. Teve, acho que é Karina, que falou de a fono é só fala. Para mim, a fono não é só fala. A minha filha, ela usava sonda, ela se alimentava por sonda. Ela começou a comer com 6 anos. Isso foi acompanhamento constante com a fono, 3 vezes por semana, 40 minutos de fono cada sessão. Fora a fisioterapia, terapia ocupacional, várias fisioterapias. Ela conseguiu fazer, graças a Deus, lá na CD. Com 6 anos ela começou a comer, com 7 anos ela começou a andar. Então, se não fosse essas fisioterapias constantes que eu consegui lá, hoje minha filha não estaria do jeito que está. E após 8 anos ela teve alta de lá e aí cada vez mais foi caindo o atendimento, né? Cada vez com menos frequência. E a fono hoje em dia, quase nada ela tem atendimento, né? Principalmente pelo que ela precisa, né? Ela mastiga com dificuldade, eu tenho que dar alimentação bem cortadinha, mas ela tem um tratamento com a fono consegue estimular, ela consegue falar algumas falas, mas eu sei que se ela tivesse com tratamento constante na fono, ela conseguiria falar mais, ela conseguiria mastigar melhor, e ela não está tendo esse atendimento, infelizmente. E um outro ponto foi da Ana, que a Ana falou que ela chama o paciente para assistir, né? Ou a mãe, né, no caso, o acompanhante para estar assistindo. Quando a minha filha fazia fisioterapia em São Paulo, eu participava de todas as fisioterapias. Aqui, a gente não é convidado a participar, a gente não entra. Eles vêm, pega ela. E isso não é uma coisa só minha, são de todas as mães. Todas as mães que estão lá questionam isso. A gente não pode participar. Eu acredito que seja pelo fato do quê? Por que a gente não participa? São 3 crianças para um profissional, 30 minutos. Já chamou eu para entrar na sala para conversar. Chamou uma vez o físio, uma vez a TO, uma vez o fono. E quando eles chamam a gente para conversar, ela conversa comigo, minha filha fica do meu lado e as outras 2 crianças ficam lá parada. Ela só conversa comigo, não teve o atendimento. Então, se ela fez isso comigo, ela faz isso com a outra mãe, com outra mãe. E não é culpa do profissional, né? Eles estão com uma carga excessiva de atendimento. E se é um conveniado, não tem uma fiscalização que é feita? Porque se eles estão com uma carga excessiva, tem que ser feita alguma coisa, né? Tem que ser feita uma fiscalização para ver se está correto. Eu acredito que um atendimento de 3 crianças, de 30 minutos, para uma profissional não está correto. 1 vez por semana. E é isso, eu queria agradecer pela oportunidade. Obrigada. Muito bom. Gente, quero dizer para vocês que a gente fica, em que pese ficar estarrecido com situações que são trazidas, né? A gente, ao mesmo tempo, está cumprindo o nosso papel enquanto conselho, enquanto controle social, né? E também a gente está se juntando com outras entidades, né? Tal como a gente está hoje aqui com o CREFONO, né? No sentido da gente se fortalecer e criar outras estratégias de enfrentamento comum, mais potentes, né? Que a gente espera que sejam mais potentes para a reversão dessas situações, né? Então, eu queria agradecer muito a oportunidade da gente ter trocado essas ideias, conhecido as pessoas que estão aqui, né? E as experiências que foram aqui colocadas. E contem conosco do Conselho Municipal de Saúde de Campinas para a gente estar fazendo essa movimentação no sentido da defesa do direito à saúde, do direito que todos nós brasileiros temos, né? Que é um SUS cada vez mais forte também para garantir isso no dia a dia, né? Como uma conquista permanente da população brasileira, tá bom? Vamos parar por aqui agora, já estamos bem adiantados aí no horário, e agradecer de novo o pessoal do Socializando Saberes, que gentilmente e comprometidamente está junto com a gente aqui, fazendo essa
socialização das informações, que inclusive vai poder fazer com que a gente multiplique e faça os debates, levando esses debates, por exemplo, para dentro de reunião de equipe, pegar um pedacinho do que foi falado e levar para um debate numa pauta de conselho local, né? São coisas que a gente pode usar e que, como a gente está sendo transmitido nesse momento, e isso vai ficar gravado, né? Seja na página do próprio Socializando, como também do Facebook do Conselho, é um convite que eu faço para que a gente multiplique essas informações e faça isso capilarizar aí pelo SUS Campinas e também, que não dizer também para São Paulo, para o Brasil, porque eu acho que Campinas aí está levando também essa responsabilidade aí para a discussão sobre a importância da atenção, da reabilitação e da fono na reabilitação, que é bastante importante. Tá bom? Obrigada a todas, todos e todos, e seguimos em frente aí com a vida longa ao SUS.